Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então à nossa aula do nosso livro paradidático, O Mestre, o Médico e o Monstro. O livro paradidático que vai corresponder ao nosso terceiro bimestre. Nós temos aqui a capinha, né, do nosso belo livro de Robert Louis Stevenson. E na aula passada eu mostrei para vocês algumas características, né, do que nós poderíamos encontrar nesse livro de aventura, né? Vamos encontrar várias aventuras, vários mistérios do espírito humano que vão revelar segredos sobre nós mesmos, né? E eu falei ainda para vocês que todos nós temos essa face oculta, essa face que ninguém conhece, que até mesmo nem nós mesmos nos conhecemos. Em certas situações trazemos coisas que não foram programadas, o que pode até nos surpreender. Okay? Na aula passada nós fizemos a leitura do capítulo 1, que é a história da porta. Hoje nós iremos fazer a leitura do capítulo 2, que é a procura do Sr. Hyde. Só relembrando o que tinha na leitura do capítulo 1, que era a procura da porta. Nós tínhamos esse senhor, que é o Sr. Hyde, que é um senhor misterioso, né, que entra naquela porta, sai com cheque, após atropelar uma criança. E nós temos o rapaz, o advogado aí, procurando, né, tentando entender quem era esse Sr. Hyde. E nesse capítulo 2, que se intitula A Procura do Sr. Hyde, nós vamos entender um pouco sobre esse ser misterioso, esse personagem misterioso que está aqui fazendo referência a essas ocultações dos seres humanos, né? Essas qualidades ocultas que todos nós temos. Vamos então à leitura, pega o livrinho de vocês, abram então no capítulo 2 e vamos começar a nossa leiturinha. A Procura do Sr. Hyde. Naquela tarde, Utterson voltou preocupado para a sua casa de homem solteiro e se sentou para jantar sem disposição. Era seu costume, aos domingos, quando terminava o jantar, sentar perto do fogo para ler um volume de Ar da Teologia, retirado da estante, até que o relógio da igreja da vizinha batesse 12, hora em que ele ia, prudente e agradecido, para a cama. Nessa noite, porém, tão logo tirou o casaco, ele pegou uma vela e foi para o gabinete. Abriu o cofre e retirou da parte mais reservada um documento subscrito no envelope como testemunho do Dr. Jack Quill e sentou-se de sobrancelhas cerradas a estudar o seu conteúdo. O testamento tinha sido escrito à mão pelo próprio testador. Apesar de ter ficado encarregado dele, depois de pronto, Utterson havia se recusado a prestar a menor assistência à sua redação. O testamento estabelecia que, em caso de doença de Henry Jekyll, doutor em medicina, doutor em direito civil, doutor em leis, membro da sociedade real, todos os seus bens deveriam passar para as mãos de seu amigo e benfeitor Edward Hyde. O que só ocorreria em caso de desaparecimento ou ausência inexplicada por um período superior a 3 meses, o Dr. Jekyll. Ocorrendo isso, o dito Edward Hyde deveria assumir o que tinha sido de Jekyll, sem demora, livre de qualquer sobrecarga ou obrigação, além do pagamento de algumas pequenas somas aos empregados do doutor. Esse documento, há muito tempo, fazia mal à vista do advogado, pois o ofendia, ao mesmo tempo como advogado e como amante das coisas normais e saudáveis da vida. Para quem a extravagância era uma insolência. Até esse momento, o desconhecimento de quem era Hyde e que havia aumentado suas indagações. Agora era o fato de saber de quem se tratava. Já era bastante ruim quando se tratava apenas de um nome de um desconhecido. Muito pior quando ele passou a ser associado a atributos detestáveis. E além do expediente todo da Neville, que tão pouco tempo o impedia de ver, agora havia seu surgimento repentino com uma conduta definitiva de uma pessoa demoníaca. Pensei que fosse loucura, ele disse, recolocando o detestável documento no cofre. Mas agora começa a temer que seja desgraça. Ele soprou sua vela, vestiu seu casaco e partiu em direção a Candlewick Square, daquela cidadela de medicina, onde seu amigo grande Dr. Lyon tinha sua casa e recebia seus muitos pacientes. Se alguém sabe, Elânio, ele pensou. O solente mordomo o reconheceu e deu-lhe as boas-vindas. Ele estava recomendado para não retardar o advogado, mas introduzido imediatamente pela porta da sala de jantar, onde Lyon estava sentado sozinho com seu vizinho. Tratava-se de um cavalheiro, um homem cordial, saudável, disposto e corado. Seu cabelo era prematuramente branco e suas maneiras turbulentas e decididas surpreendiam.
Tão logo viu Utterson, levantou de sua cadeira e viu cumprimentá-lo com ambas as mãos. Era um sujeito caloroso e, embora fosse um tanto teatral, a recepção baseava-se em sentido sincero. Os dois velhos amigos haviam sido colegas na escola e na faculdade. Ambos tinham muito respeito por si e pelo outro, e o que nem sempre acontece, eram homens que apreciavam intensamente estar juntos. Depois de uma pequena conversa, o advogado tocou no assunto que tanto o preocupava. Eu acredito, Lionel, que você e eu devemos ser amigos mais antigos de Anne e Jekyll. Eu gostaria que fôssemos mais jovens, riu baixinho o Dr. Lionel, mas acho que realmente o somos. E o que há? Eu tenho visto pouco. De fato, disse Utterson, eu pensei que vocês tinham interesses em comum. Nós tínhamos, foi a resposta, mas faz mais de 10 anos que Anne Jekyll se tornou muito fantasioso para meu gosto. Ele começou a ficar mal da cabeça. Apesar disso, é claro, continuei a me interessar por ele. Em nome dos velhos tempos, eu tenho visto muito pouco. Algum disparate não científico, acrescentou o doutor ficando vermelho. Deve ter separado o Dion de fitas. Aqui eu faço uma pausa, eu quero que vocês façam a leitura, tá? Desse pedacinho, desse quadradinho aqui, onde tem a definição de quem foi Dion e fitas, tá bom? Que são filósofos que interpretam aqui essas amizades do doutor Henry Jekyll. Então façam a leitura, façam uma pausa aqui e façam a leitura desse quadradinho que tá na lateral, tá bom? Bom, esse pequeno desentendimento foi de algum modo um alívio para Utterson. Eles apenas divergiam algum ponto de alguma questão científica, pensou. E sendo um homem sem paixão científica, a não ser em assuntos de transferência de bens, acrescentou. Não há nada pior que isso. Ele deu a seu amigo uns poucos segundos para que recobrasse a compostura e então fez a pergunta que tinha feito. Você alguma vez encontrou um protegido de Jekyll, um tal de Hyde? Hyde? Repetiu Lionel. Não, nunca vi esse nome. Essa foi toda a informação que o advogado levou consigo quando voltou para a cama grande e escura na qual se resolveu muitas vezes de ir até altas horas da madrugada. Não foi uma noite fácil para sua mente cansada, mergulhada em sombras e cercadas por perguntas. Os sinos da igreja, tão comodamente próximo à residência de Utterson, bateram 6 horas e ele ainda estava às voltas do problema que, até esse momento, o havia preocupado apenas pelo aspecto intelectual, mas agora envolvia também sua imaginação, ou melhor, o dominava. Deitado, se resolvendo muito na profunda escuridão da noite e do quarto encurtinado, a história de Enfield vinha à sua mente numa sucessão de imagens acesas. A de uma grande sequência de lâmpadas numa cidade noturna, a da figura de um homem caminhando com pressa, a de uma criança correndo de volta da casa do médico, e então os dois se encontram e aquele demônio derruba a criança e vai embora sem dar atenção a seus gritos. Ou então ele viu um quarto numa casa rica, quando seu amigo dormia satisfeito com seus sonhos. De repente, a porta do quarto se abria. As cortinas da cama eram afastadas. Ele acordava e lá estava ao seu lado uma figura a quem tinha sido dado poder, e ao mesmo a essa hora ele devia levantar e seguir as suas ordens. A figura, numa ou outra situação, assombrara o advogado toda a noite. Se ele conseguia cochilar, era para vê-la deslizar furtivamente através de casas adormecidas ou mover-se mais rápido, até a vestigem, através dos amplos labirintos de uma cidade iluminada, e a cada esquina derrubar uma criança e deixá-la gritando. A imagem não tinha rosto pelo qual ele pudesse conhecê-la. Mesmo em seus sonhos não tinha face, ou então tinha uma que o enganava e o desvanecia diante dos seus olhos. E foi por isso que surgiu e cresceu rapidamente na mente do advogado uma curiosidade bastante forte, quase incomum, de conhecer os traços do verdadeiro Sr. Hyde. Se ele pudesse, de uma vez só, pôr os olhos sobre ele, o mistério se esclareceria e talvez desaparecesse, como costuma acontecer quando as coisas misteriosas são bem examinadas. Ele poderia ver a razão estranha da preferência de seu amigo ou de seu vínculo, chama-se como quiserem. E em mesmo a razão das assustadoras cláusulas do testamento, pelo menos seria um rosto que valeria conhecer. O rosto de um homem destituído de piedade, um rosto que tinha bastado se mostrar para provocar na mente de uma pessoa pouco impressionada como Enfield.
um sentimento que definia a empatia. A partir daí, o Sr. Utterson começou a visitar a porta da ruazinha das lojas, nas manhãs antes do horário comercial ao meio-dia, enquanto havia muito movimento e pouco tempo à noite, sob a lua de uma cidade enevoada, sob todas as luzes e em todas as horas tranquilas ou agitadas, o advogado podia ser encontrado no seu posto de observação. Se ele é aquele que se esconde, eu serei aquele que o procura. E finalmente sua paciência foi compensada. Era uma bela noite fria, havia orvalho no ar. As ruas estavam limpas como o piso de um salão de baile. As lâmpadas imóveis, pela falta de vento, formavam um jogo equilibrado de luz e sombra. Por volta das 10 horas, quando as lojas estavam fechadas, a rua ficava muito solitária, apesar dos ruídos surdos de Londres e que o cercavam por todos os lados. De longe viam pequenos sons. Os sons dos domésticos, provindo das casas, eram perfeitamente audíveis de ambos os lados da rua, e o rumor de proximidade qualquer precedia um bom tempo. O Utterson estava já há alguns minutos em seu posto quando percebeu passos estranhos e leves se aproximando. Então vamos ficando por aqui. Na próxima aula vamos então dar continuidade à leitura do capítulo 2, que se intitula A Procura de Haydn. Então até a próxima aula. Acompanhe as redes sociais da Edu e um grande abraço.